palestrante da tarde, Jairo, que já é conhecido da maioria. Sim. Vocês têm alguém pela primeira vez? Primeira vez hoje? Seja bem-vindo, qualquer coisa deixar à disposição. Parece a primeira vez. Vai gostar. Jairo, fica à vontade. Obrigado. Paz e amor, amigos. Acho que todo mundo me escuta, né? Não sei se a gente está utilizando aqui o microfone. Primeiro, a gente gostaria de parabenizar todas as mulheres aqui presentes, encarnadas e desencarnadas, né? Pelo dia de hoje, essa figura ímpar, que é a representação da mulher nas nossas vidas, né? No progresso espiritual de que todos nós almejamos. Ora encarnamos em corpos femininos, ora encarnamos em corpos masculinos, porque eu entendo que a representação do espírito, quando reencarna na figura, né, feminina, ele traz a bendita oportunidade, né, daquilo que a mulher oferece, que é a maternidade. E ser mãe é uma grande oportunidade de exercer este amor infinito, né, que só se compara ao amor de Jesus. E porque é um amor de abnegação, de renúncia, né? Então a figura feminina da mulher tem essa representação entre nós. Uma vez o Chico Xavier disse que só existiram dois grandes amores na Terra: o amor de Jesus pela humanidade e o amor das mães, porque é um amor de renúncia. Então, parabéns a todas as mães que aqui se encontram, parabéns a todas as mulheres. E não é por acaso, né? Eu acredito muito que quando nós nos reunimos para falar sobre o Evangelho de Jesus, para estarmos com Jesus falando, né, de temas tão sublimes que foram os temas e a mensagem do Cristo, hoje nosso amigo abriu aqui o livro dito ao acaso, mas nunca é ao acaso. E a mensagem que ele leu para nós vai se reportar essa lei do progresso. E a lei do progresso, uma delas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós não evoluiremos espiritualmente, na nossa escala espiritual, individualmente, se nós não cumprirmos com as leis que estão estabelecidas, não na Terra, não somente daquilo que a doutrina espírita traz, mas são leis divinas que regem o universo. Então, quando a gente fala da lei de justiça, de amor e de caridade, ela é uma lei universal. São leis divinas criadas por Deus, pela qual Jesus também veio trazer a sua mensagem até nós. E aí nós vamos entender, então, lá no Livro dos Espíritos, que vai dizer: posto de parte o direito que a lei humana consagra, então nós temos as leis que são humanas, que foram construídas dentro da sociedade humana, nós temos também, em um segundo plano, vamos dizer assim, são as leis universais que ocupam o primeiro plano, né? Já que as leis terrenas, elas muitas vezes são muito frágeis, mas as leis divinas, elas vêm para cumprir as determinações daquilo que está posto para nós em termos de evolução. E aí o Cristo vai nos dizer o seguinte: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, quando a gente lê no Evangelho, né, que esta máxima do Cristo, que ele nos nivela quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele já está estabelecendo um parâmetro por onde nós deveremos caminhar as nossas relações humanas. Isso serve para a minha relação com meu companheiro, com a minha companheira, com a minha relação com meu pai, com a minha mãe, minha relação enquanto pai ou mãe em relação aos filhos. Então, qual é o parâmetro deste amor que eu estou estabelecendo na minha relação com o outro? Se eu consagro um amor muito maior para uma pessoa em detrimento à minha pessoa, eu já estou em descumprimento com a lei divina, porque aí está havendo algum desequilíbrio. Então, quando a gente começa a pensar nessa máxima de Jesus, nós vamos entender, então, que não pode haver esse desequilíbrio nas nossas relações, principalmente as relações amorosas que nós estabelecemos na Terra. E a gente percebe, hoje em dia, infelizmente, que as relações estabelecidas, elas estão muito ainda num plano egoístico.
em que em primeiro lugar venho eu, depois venho eu, e depois eu vou pensar se vem o terceiro ou o segundo que está nas nossas vidas, né? Então, no coração do ser humano imprimiu Deus, e eu acho que isso é algo tão bacana, é tão bonito, porque onde é que está escrito isso, para além do Evangelho, daquilo que Jesus trouxe? Está escrito dentro da nossa consciência. Quando todos nós atingimos, principalmente quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, particularmente, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas todo cristão, quando tem uma percepção maior a respeito do Evangelho de Jesus, que está em todas as religiões, nós começamos já a acionar isso que está dentro de nós, que é a nossa consciência. Nós começamos a ter um parâmetro de poder perceber, bom, o que eu estou fazendo está correto? O que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito para mim? E aí nós começamos a estabelecer. Então está essa lei de Jesus, essa lei de Deus que nos trouxe Cristo, está inscrita no coração do ser humano. Deus imprimiu a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos a partir dessa relação com o outro. E a gente tem estudado e tem percebido, né, a partir das mensagens mediúnicas que o mundo espiritual nos manda, através da literatura espírita, que nós estamos vivendo um período de transição planetária. E o que é esta transição planetária? O nosso planeta, e a gente vê que a gente está vivendo, né, muitas turbulações, e o fato hoje de estarmos vivendo um dia tão quente, assim, tão extremo, eu acho que entra um pouco dentro desse escopo de mudança planetária, de ritmo. Eu acho que é uma reação também do planeta em relação a tudo aquilo que a gente fez e faz desse planeta, né? Nós estamos vivendo um período de transição aonde esta lei de justiça irá se cumprir. Por quê? Porque o planeta, todos os planetas, todas as casas, né, vamos dizer assim, que o planeta é uma das casas, é uma das moradas, né, do nosso Pai no universo. Por isso que eu digo que essa lei, ela é uma lei universal, porque atinge todos os planetas, todos os sistemas solares, todos os modos de vida, seja encarnado ou desencarnado. A gente não vai fugir da lei. Então o nosso planeta, ele também está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Neste planeta de regeneração, as relações humanas serão baseadas a partir do cumprimento integral dessas leis. Mas como é que isso se dá? Vamos imaginar, né? Eu sou professor. Se eu cumpro com a minha obrigação, oferecendo às pessoas, aos alunos, às pessoas com as quais eu me relaciono, o melhor de mim, porque é isso que eu gostaria que também eu recebesse, se o médico cumpre essa determinação, se o farmacêutico, se o balconista, se a diarista faz aquilo pensando de que eu vou dar o máximo de mim em favor daquele com o qual eu estou me relacionando, seja até numa relação financeira, eu já estou cumprindo essa determinação. Vamos imaginar um planeta onde todas as pessoas já comecem a ter dentro de si esta máxima na sua relação com o outro. Como a sociedade seria maravilhosa se cada um cumprisse com os seus desígnios daquilo que o mundo do trabalho, daquilo que o mundo da justiça humana cumprisse. Hoje eu li no jornal, infelizmente, né, uma notícia de que um número expressivo de médicos dentro de um serviço público não estão cumprindo com as suas obrigações. Iriam lá, batiam ponto, saíam, iam fazer outro atendimento e tu já estava ganhando os teus vencimentos daquele vazio que ele deixou para trás. Então isso fere a lei moral das relações humanas, não está cumprindo com a sua missão enquanto médico. Né? Então, quando todos nós estivermos imbuídos dessa máxima que diz que eu deveria fazer para o outro aquilo que eu gostaria de receber, tudo começa a mudar, até as relações familiares. As minhas relações com meu pai, com a minha mãe, com os idosos que nós temos dentro de casa, no cumprimento das obrigações que eu devo ter para com eles. As pessoas não ficariam abandonadas, as pessoas não se sentiriam solitárias, as crianças não seriam abandonadas e o mundo
ele mudaria a sua vibração planetária. Então, os espíritos nos dizem que nós estamos vivendo essa transição, aonde, e Jesus já anunciava, que os mansos herdarão a terra. Mas quem são os mansos? São aqueles que cumprem as suas obrigações perante a sua própria consciência. E por quê? Porque os espíritos dizem que a figura de Deus, essa figura que nós ainda não temos a capacidade, né, de imaginar como é Deus, mas nós entendemos como ele se expressa, porque Deus é amor, segundo os espíritos, é a expressão máxima do amor. Ele se expressa nessa relação com o outro. Então, quando eu faço algo em favor de alguém, eu estou na minha relação com Deus diretamente, porque o Deus está representado na figura do outro. Então, o outro se torna uma ponte que me liga com Deus. E quando a gente faz algo de bom para alguém, dificilmente nós não vamos nos sentir bem. Quando nós nos sentimos bem, na minha relação com o outro, quando eu faço bem, tudo muda dentro de nós, né? Então vai seguir, o pensamento vai seguir então, que este é o guia mais seguro que a própria consciência, Deus poderia nos deixar. É um roteiro. Então não tem como fugir disso. E aí nós vamos entender por que Jesus disse, fora da caridade não há salvação, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas o que ainda está posto hoje em dia, né? Todos nós queremos viver bem, né? A gente busca isso. Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Quando eu recebo uma sala de aula com 50 alunos buscando uma formação profissional, é porque as pessoas querem buscar o progresso. E está tudo justo, está tudo certo. Né? Então a gente vai exercer o nosso magistério para que essas pessoas possam galgar na sua vida profissional e ter um staff. Ninguém busca ser, né, a pobreza ou a miséria como uma condição de vida. Nós buscamos estar, né, dentro de um patamar de vida que ainda, né, que a gente possa viver bem. Isso é o padrão, principalmente dentro da sociedade de produção capitalista, né? Só que os valores dentro da sociedade eles são regidos por um outro sentido que a gente vai ver mais na frente. Mas poucos querem viver o bem. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque nós estamos ainda muito atrelados a valores individualistas. E parece que essa alta tecnologia que nos engole, mas que é uma expressão também da misericórdia de Deus, ela, em vez de nos aproximar mais das pessoas, ela nos torna, faz um caminho inverso e nos deixa mais isolados. E a gente vê cenas muito próprias disso, né? O celular é um instrumento, infelizmente, que está causando um dano muito grande. Mas não deveria de ser. O celular é um progresso do espírito. E é tão interessante que quando a gente lê Nosso Lar, que foi publicado lá na década de 30, de 40, André Luiz já descrevia no mundo superior, no mundo Nosso Lar, um aparelho de comunicação em que as pessoas poderiam estar se vendo, se comunicando. Olha o celular lá já sendo previsto anos atrás. Né? Então é um instrumento do bem. Mas como é que nós ainda utilizamos isso? E é algo que nós vamos discutir aqui, é como é que a gente vai buscar viver o bem nas nossas vidas, né? Então, dentro deste cenário que a gente está conversando, o sentimento de justiça foi posto no coração do homem. Então, Deus imprimiu em nós esse senso de justiça, né? Como um progresso moral que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. No homem, no ser humano, o sentido de justiça está misturado com paixões. E é aí que vem o grande problema da humanidade. Que alteram, né, esse nosso comportamento. Se está posto dentro de nós esse senso de justiça, em que Deus nos diz que nós deveremos fazer todo o bem ao próximo,
daquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, o que nos perturba que a gente não consegue exercer essa lei de justiça? Né? Então, são essas paixões que alteram esse nosso comportamento. Por isso mesmo, sendo a justiça uma lei da natureza, os homens a entendem de formas diversas. Então, nosso nível de entendimento moral e espiritual ainda não nos capacita. Nós não temos ainda uma estrutura espiritual para que realmente a gente possa exercer esse bem de uma forma natural. E aí nós vamos trazer exemplos, né? Chico Xavier era uma pessoa que uma vez perguntaram para ele se ele viveu uma situação no qual qualquer um de nós, né, ficaríamos bem ruins, né, tristes, e muitas vezes até poderíamos levar aquilo adiante enquanto um prejuízo pessoal. O Chico viveu uma situação no qual ele teria todas as justificativas para revidar aquele mal dentro de um plano muito humano. E ele não, ele simplesmente deixou passar. E aí perguntaram para o Chico se ele não está se sentindo mal pelo fato daquilo ter acontecido. E ele disse, não, porque eu não me senti ofendido. Veja, quando nós chegarmos a um nível espiritual de poder olhar o nosso adversário e entender de que lugar ele está falando, de que lugar ele ocupa na sua estrutura espiritual dentro deste plano de existência, nós começaremos a mudar o nosso olhar em relação ao outro. Mesmo muitas vezes as pessoas que nos agridem fisicamente no trânsito, quando ele está numa situação que ele se sentiu ofendido, tu olha e para, bom, qual vai ser a minha reação diante disso? Eu vou agredir? Eu vou falar algo que possa gerar uma contenda? E quantas brigas e desencarnes ocorrem em função disso? Porque as pessoas não conseguem sintonizar dentro de um outro nível para que aquele mal não se espalhe. É difícil, é muito difícil. É um exercício muito que nos exige uma compreensão de entender de que lugar aquela pessoa está falando que está me agredindo. Mesmo, né, em que eu não tenha motivos de receber aquela agressão. Qual é o entendimento? Então, Chico Xavier muitas vezes dizia que num bate-boca é melhor a gente colocar água fluida na boca, pegar um copo d'água, deixar a boca com água, do que, né, para deixar passar aqueles minutos de tensão, para que eu possa refletir e dar uma resposta, ou ter uma atitude. Ou seja, o nosso entendimento tem que ser diferenciado para a gente não vibrar na mesma sintonia. E isso é um exercício diário. Como é difícil isso. Isso está no miúdo das nossas relações. A esposa que falou atravessado, o companheiro que disse algo que também não foi bacana, o filho que foi mal criado. Qual é o lugar que eu estou enxergando essas coisas que me levam a mudar de posição e eu não crio dali, a partir dali, uma situação que possa, né, se ampliar e se estabelecer dentro de uma desordem. Então, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, aqueles valores que a gente falava, né, que ainda não nos permite vivermos dentro de um plano um pouco mais civilizado de humanidade, dentro de um plano espiritual onde a gente possa já estar vivendo no mundo regenerado, é porque nós trazemos essas chagas, essas mazelas no nosso coração. Nós ainda somos muito orgulhosos. Tanto o orgulho quanto o egoísmo, eles são muito afins, são sentimentos muito próximos. E eu já trouxe aqui algumas vezes essa mensagem da nossa irmã Sheila, que ela vai dizer que quando nós nos colocamos numa atitude onde o nosso orgulho grita mais alto, nós ferimos a nossa estrutura espiritual. Porque ao lado do orgulho vai vir uma atitude que ela é egoística, porque eu estou pensando primeiro em mim. Eu não faço esse distanciamento que eu me referi anteriormente, de poder minimamente entender a situação e entender que lugar aquela pessoa ocupa no qual ela está me agredindo.
E aí o que acontece? Nós criamos dentro de nós, a partir desse sentimento, núcleos de provação. Quantas vezes a gente olha nas nossas famílias situações que levam as pessoas a brigarem e a carregarem dentro da organização familiar durante anos um distanciamento. Eu não falo mais com fulano por causa que eu me senti ofendido. Eu não tenho mais o contato com fulano porque ela teve determinada atitude. Eu não falo mais com meu filho porque ele me afrontou dizendo que ele tem uma opção sexual que eu não aceito dentro dos padrões normais. E expulso o filho de casa por causa de um determinado tipo de comportamento que muitas vezes nem ele entende direito o que é. E eu crio dentro daquele núcleo familiar um núcleo de provação. As provações humanas, elas nascem dentro desse escopo, a partir do egoísmo e do orgulho. Porque a partir dessas estruturas equivocadas que ainda nós trazemos dentro de nós, a gente cria ofensas, mágoas, acalentamos de sabores, pesares e às vezes, que é o pior, nós não conseguimos dar contas disso dentro de uma existência. E nós desencarnamos levando conosco esses males que são estruturas de provação dentro de nós. E aí o cumprimento da justiça divina tem que se dar porque é fora do amor e da caridade não há salvação. E como é que eu estabeleci esse vínculo de perdão, né? Como é que eu estabeleci essa relação de perdão em relação ao outro? E aí nós vamos para o mundo espiritual com débitos kármicos, para se viver isso aonde? Na próxima existência. E aí nós levamos junto isso tudo. Certa vez eu escutei uma psicóloga que eu achei muito engraçado, porque ela trabalhava com a terceira idade. E quando a gente chega na terceira idade, a gente já começa a repensar muitas coisas, né? Quem chega aos 60, 61, começa a pensar, puxa vida, que perda de tempo com algumas coisas, né? Aquilo que tinha um valor extremo numa determinada fase da vida, hoje já não tem mais. E a gente vai deixando de carregar esse lixo no nosso entorno, né? E aí muitas idosas chegavam para ela e diziam assim, doutora, eu estou aqui porque eu estou na fossa. Né? Antigamente a gente dizia, quando a gente estava mal, a gente dizia que estava vivendo a fossa, estava na fossa. Os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas fossa a gente sabe que é um lugar de sujidade. E ela perguntou, mas como é que tu está carregando tanto lixo dentro de você, para você estar na fossa? Porque nós não conseguimos nos libertar desses atavismos, dessas situações que vamos granjeando ao longo da nossa existência, porque nós somos ainda muito orgulhosos e muito egoístas. E é um exercício. Eu não consigo perdoar hoje, mas eu vou pensar, puxa vida, mas o que aconteceu que estabeleceu essa trama tão ruim na relação minha com aquela pessoa? Se as relações são difíceis no campo da família, no campo do afeto, estamos amarrados com aquela pessoa pelas leis humanas, como é que a gente pode contornar isso e fazer de uma forma diferente? Onde não existe o amor, não tem por que estar junto, mas como é que a gente desamarra esse laço de uma forma pacífica para que a gente não carregue esse peso e que muitas vezes envolve filhos, que é uma outra situação, né, que envolve terceiros dentro desse contexto. E aí nós vamos encontrar Jesus, que ele vai nos dizer o seguinte: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E o que Jesus quer dizer com isso? Que esse tempo que nós temos na Terra é o tempo que nós temos para evitar de cair em situações aonde o meu orgulho, aonde o egoísmo foi mais alto do que o meu sentimento de poder perdoar. Porque se eu não fizer isso dentro desse tempo, enquanto estou na Terra, eu vou voltar para o mundo espiritual carregando, né, esta situação que ficou mal resolvida. E aí então, nós vamos, segundo a nossa irmã Sheila. A irmã Sheila era uma enfermeira que durante muitos anos trabalhou com Chico Xavier. Sheila desencarnou na Segunda Guerra Mundial e ela trabalhava muito com Chico e particularmente ela cuidava da saúde física do nosso querido Chico. E aí nós criamos essa aversão.
Nós criamos uma aversão pelo outro e essa aversão terá que ser diluída na próxima existência. E aí nós voltamos novamente àquele grupo familiar, onde muitas vezes vamos encontrar aquelas pessoas com as quais nós deixamos situações mal resolvidas. E aí ela vai dizer que nós criamos então essas regiões traumatizadas na nossa estrutura espiritual. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar usando, e aí ela vai dizer quais são os mecanismos para a gente poder diluir isso. Ela vai dizer que nós deveríamos usar os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Que difícil isso, né? Parece que aquilo que poderia ter sido resolvido durante uma determinada situação, quando a gente volta aquilo novamente, aquilo está com um caldo mais grosso. E aí se torna mais complexa a coisa, né? E aí nós vamos entender com o André Luiz também que no diálogo dele com o Aniceto vai dizer que nós ainda vivemos dentro de uma faixa estruturada no planeta Terra, que nós vivemos no mar das aflições. Todos nós vivemos determinada situação que muitas vezes nos aflige. E aquelas situações vêm como situações desafiadoras, como processo de superarmos as nossas dificuldades. Mas muitas vezes, e aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que essas aflições elas poderão aumentar ou ser diluídas quando nós conseguimos estruturar dentro de nós um nível de entendimento a respeito da vida, um nível de entendimento diante da prova, um nível de entendimento sobre aquela dor que nós estamos sentindo, aquilo dilui. E muitas vezes esse entendimento ele vem amarrado, vem de mão dadas com a nossa fé. Mas essa fé não pode ser cega, ela tem que ser uma fé raciocinada. E isso a doutrina espírita nos dá, essa fé raciocinada. Quando nós temos essa fé raciocinada, jungida em nós, dentro de uma percepção crítica a respeito da realidade, nós criamos mais forças de poder enfrentá-la. Estava conversando com a nossa irmã, quantas situações nós vivemos na Terra que temos que dizer adeus aos nossos entes queridos. Quem já não viveu isso? É a dor mais lacinante que a gente vive, no meu ponto de vista, na Terra, é a dor de ter que dar um até breve àquele ente querido que ficou conosco durante anos e a gente vai ter que se afastar fisicamente, temporariamente daquele ente querido. Ali é um exercício de fé, é um exercício de testemunho. Certa vez, o Chico Xavier o Chico teve uma fase da vida dele que foram as cartas consoladoras. Logo que ele foi para Uberaba, ele foi com essa missão, uma missão dupla, de consolar as mães e os pais que perderam particularmente os jovens, e a partir desse trabalho desenvolver cada vez mais o movimento espírita. Então, onde ele morava, que era Pedro Leopoldo, era muito distante, porque se entendia que estar mais próximo de São Paulo poderia dar um fluxo muito maior ao desenvolvimento da doutrina espírita e desse trabalho. E Chico, então, na década de 50, vai morar em Uberaba. E aí ele organiza lá o Grupo Espírita da Prece. E eu tive a felicidade de conhecer o Chico Xavier, eu tive a felicidade de conhecer esse trabalho maravilhoso que foi desenvolvido pelo Chico. Eu vi aquelas filas imensas de caravanas que vinham, né? Aquelas filas imensas de mães destruídas porque perderam os seus filhos das mais diversas situações. E uma dessas mães era uma mãe solteira que perdeu seu único filho pelo suicídio. Ela estava desesperada, pegou um ônibus, me parece que ela era de Minas Gerais, pegou o ônibus, foi para Uberaba, chegou cedinho em Uberaba,
foi direto para a porta do Grupo Espírita da Prece, e naquele dia era o dia que o Chico iria receber as cartas psicografadas, que era uma sexta ou num sábado, não lembro. E ela foi a primeira a receber a ficha número 1. E logo em seguida vieram todas as outras mães e as fichas se esgotaram. Em um determinado momento, antes de iniciar os trabalhos, para um carro na frente do Grupo Espírita da Prece, e uma mãe desesperada, que tinha perdido 2 filhos em um acidente de carro, se deu conta que ela tinha perdido a oportunidade, porque as fichas todas tinham sido distribuídas. Aquela mãe número 1, olhando aquela outra mãe que tinha perdido 2 filhos, que estava extremamente desesperada, parou e pensou: o meu filho, infelizmente, ele optou pelo suicídio. Essa mãe perdeu 2 filhos num acidente de carro. Ela tem mais direito do que eu de receber essa mensagem. E ela entrega a ficha número 1 para aquela mãe. Ela sai da fila e vai embora para o hotel. Não fica para os trabalhos, porque ela queria voltar logo em seguida para a cidade dela. Chico inicia os trabalhos, aquelas mães, várias mensagens, né? O Chico recebendo aquelas várias mensagens, e ele recebe uma mensagem de Emmanuel dizendo que fossem até o hotel onde determinada fulana estava hospedada, que a chamasse até o Grupo Espírita da Prece. E aí, essas situações eram muito comuns lá com o Chico. Chico, em transe, ele recebia os recados do mundo espiritual e passava para o coordenador dos trabalhos, que era o seu Ícaro, que ficava, né, organizando tudo. E lá, com aquele expressivo bilhete do mundo espiritual dizendo o local e a pessoa que tinha que ser levar essa comunicação, sai alguém do Grupo Espírita da Prece e vai até o hotel e pergunta pela fulana. E a fulana já estava de malas prontas para ir embora. E ela disse: olha, o seu Chico quer que você vá até o Grupo Espírita da Prece. E ela foi. E aí, a última mensagem recebida é a dela, do filho dela que se suicidou. E Emmanuel diz, na carta, através do menino, que ele, vamos dizer em pessoa, né, em espírito, foi buscar o filho daquela senhora, na região aonde ele estava, não por mérito dele, mas pelo mérito daquela atitude, daquela mãe que se colocou na empatia no lugar daquela outra mãe. E ali o filho vem pedir perdão para a mãe, de que se arrependeu, que estava num processo de aprendizado doloroso. E Emmanuel foi lá buscar aquele jovem, que provavelmente estava vivendo toda aquela situação ainda do suicídio. Então vejam, né, tem uma máxima do Cristo, e a gente está falando de justiça aqui, que nada irá deixar de ser cumprido, porque tudo está nas leis de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. E quando Deus estabeleceu a justiça divina, e Ele nos libera para crescermos, e sem que Ele tenha que intervir nesse processo, Ele criou essas leis. E essas leis é que regem o nosso comportamento. Mas Ele nos deu uma alternativa, que fora do amor e da caridade, nós pagaremos a multidão dos nossos pecados. Então esta lei, ela se cumpre, mas também Ele criou a lei do amor de caridade, para que quando nós exerçamos o nosso poder de interferência através do amor, se cumpre uma outra lei que diz que aquilo que foi mal feito possa ser o bem feito. Agora me lembrei do Harry Potter, né? Lá no filme Harry Potter tem os bem feitos e os mal feitos, através dos bruxinhos lá, né? Então, aquilo que foi mal feito por nós possa ser bem feito através do amor. Então, o amor cobre a multidão dos pecados
de vidas passadas. Então, esta mãe que estava passando por uma provação, o ato de amor dela, de ter a empatia pelo outro, se colocar no lugar da outra que perdeu 2, fez com que o filho dela pudesse ter a oportunidade de escrever para ela e ela ser consolada também. E assim eram as ações e as atividades lá com o nosso querido Chico. Então aqui nós vamos ter então um entendimento de que quando nós temos fé e acreditamos em algo, nós poderemos evitar os infortúnios ocultos, e um deles é o suicídio. O suicídio é uma prática que muitas vezes ocorre devido a um vazio existencial, aonde as pessoas que cometem o suicídio não conseguem enxergar mais nada na frente delas, senão esta alternativa de sair daquele drama que muitas vezes estão vivendo, né? Então, é incontestável que as situações afligentes têm elas sempre por causa um descontentamento. Quaisquer sejam os motivos particulares que se lhe impõem. Mas ter fé e acreditar no futuro nos ajuda a superar estas situações que muitas vezes nos afligem, né? Então Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Ou seja, nós não temos que ser doutores, né, em espiritismo, mas tudo aquilo que o espiritismo nos dá, essa própria reflexão que a gente está fazendo aqui, já nos dá base para pensar a vida de um outro jeito. Já nos oportuniza olhar a vida de um outro jeito, né? Então, quanto mais a gente for nos apropriando desses conhecimentos, maior vai ser a nossa fé. E tem uma passagem que eu acho muito bacana, que está no Evangelho, que diz assim, o Pedro, né, o homem, Jesus diz a Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, porque a perversidade humana nasce da ignorância, nasce do egoísmo e nasce do orgulho que ainda nós estamos mergulhados. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre digo isso para os meus alunos dentro da universidade. Vocês vêm aqui para buscar um conhecimento. E todo conhecimento é uma verdade. Então, como é que eu utilizo disso para que eu possa me libertar das situações que me amarguram? O entendimento que eu tenho da vida. E aí a nossa irmã Sheila vai dizer assim, estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a nossa saúde física, mental, moral, pois do contrário encontraremos na faixa do prejuízo, a aflição, há muitos processos de adoecimento e de, muitas vezes, desencarnes prematuros. E para quem dirige isso, está feito, né? O trânsito hoje é um espaço muito difícil de se lidar. Esses dias eu vi essas mensagens no YouTube, um motoqueiro que teve uma situação de constrangimento ali com o motorista, e ele foi tirar desforra daquele motorista que estava no carro. E nisso ele dá um chute na porta do motorista e ele se desequilibra. E aí vocês imaginam o que aconteceu com esse motociclista, né? Ele desencarna em pleno asfalto das condições mais difíceis possíveis. Ou seja, o que é essa faixa do prejuízo? Certa vez perguntaram para o Chico, o que é a faixa do prejuízo? Aí ele explica o seguinte, e ele utiliza esse exemplo do trânsito, ele diz assim, quando nós estamos numa via onde diz 80 por hora e a gente coloca 120, 200 por hora, nós estamos infringindo a lei humana, porque ali está dizendo que é 80. Imagina no mundo espiritual, porque ele se coloca numa condição, muitas vezes, sem defesa. E se tem um processo kármico que não deveria acontecer, e ele se coloca disponível para isso dentro da faixa do prejuízo,
ele poderá viver situações que não estavam programadas para aquela existência dele. Então vejam, voltamos lá atrás. Uma contenda, uma briga, uma situação que poderia ter sido evitada. Será que aquela pessoa que desencarnou daquilo ali realmente desencarnou porque chegou o tempo dele na Terra? Ele pode ter entrado nessa faixa do prejuízo. Então, a gente tem que estar atento, então, para a gente estarmos vigilantes em relação a isso, as ideias fixas. Os espíritos dizem, quando algo vem na tua mente, e aquela ideia vem repetitiva, e tu não vê motivo para que aquilo esteja acontecendo contigo, a gente é um sinal de alerta. Que pode ser um processo obsessivo, aonde aqueles nossos desafetos estão buscando em nós um resgate de algo segundo eles, né, que não deveria ser assim, para nos prejudicar. E aí, o que a gente faz com isso? Quando aquelas ideias vêm repetitivas, pode ser um problema de adoecimento mental, pode. E aí nós temos que procurar um especialista na Terra para sermos tratados. Uma depressão precisa ser tratada porque é uma porta que está aberta para essas influências que muitas vezes querem, né? Não querem que a gente esteja tão bem assim. Os processos obsessivos se dão dessa maneira. E aí o que Chico Xavier também nos recomenda? Que devemos sim buscar os médicos. Muitas vezes temos que tomar medicação apropriada para que essa porta se feche. Processo de depressão assim, que a pessoa que não se trata de depressão, ela vai cada vez mais ficar num processo de adoecimento que muitas vezes vai acontecer e muitas vezes acontece o suicídio. Precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. Quando estamos com um familiar que está dentro de um processo de tristeza profunda, dentro de um processo de ideias repetitivas, nós não podemos deixar passar em branco isso. Porque a medicação vem fechar essa porta. Então a gente tem que estar atento. Na universidade a gente está atento a situações onde os nossos alunos vêm trazendo problemas de adoecimento psíquico. Então isso faz parte desse conjunto de estarmos vigilantes, né? Porque nós nascemos para sermos felizes. Nós viemos na Terra para cumprir as nossas obrigações. Mas precisamos muitas vezes estar atentos, porque somos frágeis dentro dessa caminhada, né? E aí, entendendo a partir da doutrina, né, que não existem provações sem causas, né, devido a situações anteriores. E aí os espíritos vão dar para nós assim, algo que eu acho fantástico. Que nós, para podermos nos reajustar psiquicamente, emocionalmente, não adianta ficar em casa. Ele nos convida para o trabalho, exercermos algo que vá beneficiar alguém. Isso também está posto na nossa atividade profissional. Quando a gente vai para o trabalho, ele se utiliza do trabalho como uma ferramenta onde a gente possa esquecer um pouco da gente e olhar para aquilo que está posto enquanto obrigação, nós saímos, nós nos deslocamos psiquicamente, né? Então os espíritos vão dizer que trabalhando e servindo, lançando o olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas estão vivendo processos mais difíceis que os nossos, já é um exercício daquilo que eu dizia antes, de que lugar eu estou falando. Eu me desloco. Quando eu vejo uma pessoa que está vivendo uma situação muito mais dolorida que a minha dor se torna um pouco menor e eu começo a enxergar a vida de um outro prisma. Então esses exercícios a gente tem que fazer. Então ela vai nos recomendar, Emmanuel vai nos dizer que o melhor lugar para nos preservarmos dessas situações afligentes é conservarmos no trabalho ao próximo, pois os mentores da vida maior estão conosco e confiam em nós. Quando eu venho na casa espírita, e eu acho que a doutrina espírita tem essa missão, nós estamos aqui guarnecidos
para uma pleiade de espíritos que acreditam no trabalho como uma ferramenta de evolução. Então eles estão aqui conscientes de que fora da caridade não há salvação. Eles têm essa consciência porque eles vivem a imortalidade, né? Então eles vêm aqui, eles passam em cada um de nós, eles vão ver o que nós necessitamos individualmente. E eles vêm, trabalham em nós, nos dando aquilo que precisamos. Quando a gente entra na câmara do passe ou no passe coletivo, os espíritos já estão prontos aqui para nos receber dentro dessa atmosfera, essa vibração. Não sei vocês, toda vez que eu entro, particularmente aqui, eu gosto muito dessa casa porque ela tem uma vibração maravilhosa pela sua simplicidade. E não é à toa que quando acontece algo, né, que possa vir em detrimento aquilo que é do Cristo, aquilo é diluído, a gente sente uma vibração aqui. Essa vibração, ela não é da parede, ela é desse plano espiritual que está atento para nos trazer os recursos de que nós precisamos, e não só para nós, para os nossos entes queridos que estão em casa, para os nossos familiares. Então, de onde é que eu tiro essa minha fé? É da leitura, é da compreensão que eu tenho daquilo que a doutrina espírita nos traz. E isso é fé, isso é manifestação de fé. Então, estar trabalhando, se vincular ao trabalho, seja na casa espírita, na casa evangélica, na igreja, é uma ferramenta que nos ajuda a sairmos das nossas amarguras. E aí, né? Qual é o sentido da palavra caridade, né? Como entendia Jesus. Vamos ver o que os Espíritos nos dizem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu vou dizer para vocês assim, Chico Xavier era isso aqui. Chico Xavier, ele não se sentia ofendido nunca. Ele sempre tinha uma justificativa para enxergar o outro naquela condição em que se encontrava. A manifestação, a energia de amor de Chico Xavier envolvia todo esse ambiente. Aí a gente fica imaginando, como será que deve ser a vibração amorosa de Jesus, que é um espírito crístico? Eu sempre digo que Jesus, na sua condição de governador da terra, conhece a cada um de nós, nos conhece pelo nome e conhece as nossas necessidades. Obviamente que ele não fica trabalhando individualmente, ele trabalha no coletivo. Mas esses espíritos que estão aqui, em nome do Cristo, eles sabem quem nós somos e o que necessitamos, né? E aí os espíritos vão dizer também que nós devamos, né, viver esta serenidade e a paciência neste serviço infatigável com o Cristo, né? E eu vou dizer para vocês assim, o quanto é importante esse exercício de termos paciência com as mínimas coisas. Porque isso nos traz uma serenidade para pensarmos qual vai ser a melhor atitude ou a melhor escolha que nós deveremos fazer em relação a qualquer situação. Quem de nós hoje não dá uma mala de dinheiro para que a gente possa ter paz? Todo mundo busca paz hoje em dia. Porque nós estamos num mundo tão aturdido, tão conflituoso, tão cheio de mecanismos, né, persecutórios, das mais diversas formas, e todos nós queremos o quê? É paz. Mas como é que a gente está construindo essa paz interior também, né? Como é que a gente está vivenciando as nossas vidas para que essa paz se instale dentro de nós? Então, rendamos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do Cristo, pois Ele é o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Especificamente aqui está falando a respeito desta morte, mas de qual morte também, né?
Não a morte somente física, mas aquela morte onde nós nos esquecemos de nós mesmos, o autoabandono. Muitas vezes nos colocamos num lugar que nós não temos aquele merecimento de estar. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faz em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, de paciência em ação. E aí, os espíritos dizem: evite a impaciência. Você já viveu tantos séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. E os espíritos não cansam de dizer, para a gente já ir encerrando a nossa reflexão da tarde, que nós temos um mecanismo que é um mecanismo que não tem erro, que é a oração, a prece. Não aquela prece articulada, mecânica, mas aquela prece em que eu sento e penso: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Dá-me a compreensão para que eu possa ter a paciência e a serenidade de percepção de que aquilo que estou vivendo hoje passará. E se não passar, dá-me mecanismo para que, se eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu possa fazer um novo fim. Que eu possa sentar e pensar no Cristo e dizer para Ele: Jesus, eu preciso de Ti nesse momento. Eu preciso da atenção dos bons espíritos para que eu possa me reajustar interiormente e seguir a minha caminhada para que se cumpram os Teus desígnios, para que se cumpra a Tua vontade, não a minha, porque a minha vontade ela é muito egoísta ainda, mas que eu possa ter esse entendimento. Então a oração é esse fio que nos liga às estruturas espirituais que existem e que muitas vezes nós não temos a capacidade de enxergar. A nossa amiga falou, aqui em cima, essa casa é uma estrutura material, onde acima dessa casa tem uma estrutura maravilhosa de um hospital que acolhe os desencarnados e muitas vezes os encarnados também, porque somos levados espiritualmente. Então esses espíritos amorosos estão aqui conosco, nos trazendo aquilo que precisamos. E quando em sintonia da prece, nós elevamos o nosso padrão vibratório e sintonizamos com esta faixa do bem. E através desta faixa, nós recebemos os recursos de que necessitamos. Então esta fé não é uma fé cega, é uma fé que está atrelada ao conhecimento que nós temos daquilo que a espiritualidade nos dá. Então agradeço a atenção dos amigos. Eu acho que esta é a nossa mensagem de hoje, que a gente possa ter fé, até para enfrentar esse calorão que está lá fora. Eu me perdi aqui, eu moro aqui perto, e não sei por que tocou o telefone, eu comecei a atender, me dispersei, e fui até, eu acho que é quase a saída da rua aqui. Eu disse, meu Deus, mas onde é que é a rua, né? Aí voltei atrás, e aí já estava com raiva de mim. Como é que eu me perdi nesse calorão? Aí me veio no pensamento, que eu acho que foi no espírito, que diz assim, imagina o que Paulo não sofreu no deserto para pregar o Evangelho do Cristo. Então isso aqui é pouca coisa, isso aqui não é nada, né? Então eu já mudei a minha vibração ali, disse, não, vou perguntar para alguém onde é que fica a rua tal. E achei, estamos aqui. Certo?